Eu sou o Matheus Henrique e sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Despertar. Gente, que alegria te receber. Eu tenho certeza que a mensagem desse podcast hoje vai expandir a sua visão. O nosso principal objetivo com você é fazer com que você desperte o potencial, a habilidade, o dom que já está dentro de você. Sabe por quê? Muitas das vezes nós procuramos fora aquilo que Deus já colocou dentro de nós. E aquele objetivo, sabe aquela meta que você tem? Você até pensa e procura, gente, como eu vou fazer para conquistar? Mas e se eu te disser que já está aí dentro? E você não despertou por crença limitante, por autossabotagem, por mentalidade escrava ou com medo do pré-julgamento do que as pessoas vão dizer a partir do momento em que você começar a se posicionar. Mas fique tranquilo, esse podcast vai te ajudar, vai expandir a sua visão. É por isso que você precisa ficar até o final desse conteúdo. Aliás, já pega esse link e compartilha com o máximo de pessoas para que elas também tenham acesso a essa mensagem. E no podcast de hoje, nós vamos falar sobre um tema: saúde. Se você não sabe, nós somos um ser tricotômico: corpo, alma e espírito. Nós cuidamos da alma, alimentamos o espírito, mas muitas das vezes negligenciamos a saúde. E o nosso corpo é o transporte para cumprir o propósito. E nós vamos falar sobre isso. E é claro que eu trouxe uma autoridade nesse assunto. Para mim é uma alegria poder conversar, sentar à mesa com ela. Então fique ligado. Gente, ela é atriz, influenciadora, escritora, palestrante. Eu estava assistindo o conteúdo dela, o programa com o comandante Hamilton, foi extraordinário. Falei, meu Deus, me ajuda agora. Mas nós temos a honra de receber no Pode Despertar doutora Camila Rocha. Olá, tudo bem, Matheus? Primeiramente, eu queria de coração te agradecer pelo convite e obrigada pela honra de eu poder estar aqui junto de você, para a gente poder estar falando para essa galera aí que a gente pode expandir a mensagem do reino, expandir conhecimento, né? Tô aqui para servir como mensageira da mensagem do bem. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Alguém que tem influenciado muitas pessoas. Amém. Obrigado mesmo, tenho certeza que não vai ser diferente hoje. Amém. E bora lá então. A primeira pergunta que eu quero te fazer: muitas pessoas carregam, como por exemplo, a falta de perdão, elas acumulam o ressentimento. E isso pode afetar negativamente a saúde? Com certeza. Com toda certeza. A saúde física, ela não é só física, como ela é mental e emocional. Né? Como você falou, a gente é um ser né? É Tricotômico. Tricotômico. Esse termo pra mim eu não gostei. Gostei, aprendi. A gente aqui. Disfarça um pouco. Não, mas a gente aprende aqui um com o outro. Tricotômico. E é isso, é corpo, alma e espírito. E quando a gente percebe, assim, já recebi muitas vezes, viu, pessoa em consultório que eu recebi a pessoa, atendi, e a pessoa tava ali num momento muito triste da vida dela, mas a queixa que ela me trouxe foi uma dor no estômago. E muitas vezes no pronto-socorro, no dia a dia médico, a gente recebe, paciente com dor de cabeça, paciente com dor no peito, você vai achar que é infarto, é uma crise de ansiedade. E a falta de perdão, que é isso que você falou, é uma das principais causas de sintomas gastrointestinais. É muito louco isso, você pensar, né? Porque teve uma vez até que eu recebi uma paciente. E essa paciente, ela chegou em mim, foi até que eu falei pro comandante Hamilton. Ela falou, tudo bem, então, olha, eu tô com uma dor de estômago aqui. E na hora que ela chegou na sala, toda vez que eu vou fazer um plantão, né, isso sempre, toda vez que eu vou iniciar um plantão, eu abro a minha boca e declaro mesmo, Espírito Santo, invada essa sala, para que vidas sejam tocadas daqui para frente, que eu seja uma mensageira, que eu seja só instrumento. E aí, quando essa mulher entrou na sala, eu cheguei para ela, falei, tudo bem, como que eu posso te ajudar hoje? Ela falou que estava com dor de estômago. Nessa dor de estômago, na hora que ela me falou, eu olhei para ela, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Pergunta para ela quem ela tem que perdoar. Na hora, você fica tipo assim, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou sair aqui da consulta e vou perguntar para ela isso? E eu virei e falei, não vou, fiquei relutando. Eu falei, quer saber? Eu cumpro o princípio da obediência, eu vou obedecer. E eu falei, senhora, não vou falar o nome dela aqui, falei, posso fazer uma pergunta fora da consulta? Ela, pode.
Eu não, eu vou fazer seu tratamento, eu vou seguir todos os protocolos voltados para os sintomas físicos. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Você precisa perdoar alguém? Na hora que eu falei isso para ela, ela começou a chorar muito, copiosamente, chorar muito. E aí ela virou para mim e falou, preciso. Tem alguns anos que eu preciso perdoar a minha irmã. Só que a minha irmã, ela não tá mais entre a gente. Ela já faleceu. E aí foi onde aí eu senti a liberdade. Falei, eu posso fazer alguns exercícios com você? A gente entrou na parte tipo de PNL, né? De eu poder ajudar ela ali através da palavra também. E ali ela perdoou. E eu tenho certeza, eu nunca mais vi aquela moça. Mas dali eu tenho certeza que alguma coisa foi curada. E é aí que entra, onde aquilo que você passa na sua vida afeta diretamente no seu corpo e o corpo manifesta em forma de sintoma. E esse sintoma físico é, tipo, literalmente o grito que a tua alma dá. Então o corpo manifesta aquilo que ainda não foi curado na alma, seria isso? 100%. Que é o emocional. Só pra você ter uma ideia, Mati, 5 minutos de estresse são 5 horas de queda da imunidade. Meu Deus. Tem diversos estudos de Harvard falando sobre a importância dos relacionamentos humanos, que pessoas que se importam com outras tendem a viver mais anos aqui na Terra. E por que isso, né? Se você parar para analisar da parte relacional, a gente consegue falar, é legal porque você se sente bem com fulano, com ciclano, mas se você parar para analisar a parte física da coisa, quando você tem relação de preocupação com o próximo, tipo, eu olho pro fulano, eu gosto dele, tem pessoas ao meu redor que eu me importo, que eu cuido. Essas pessoas fazem com que o seu córtex pré-frontal, fazem com que a amígdala, que é uma estrutura cerebral responsável por luta, fuga, né? Por você estar ali alerta, relaxem. Então, não é produzido muito cortisol, que é o hormônio do estresse, no seu corpo. Porque esse hormônio, cortisol alto a longo prazo, causa inflamação crônica nas suas células e, consequentemente, a idade celular diminui e, obviamente, a nossa idade biológica também. Então, quando você tem pessoas com qual você se importa genuinamente, sem esperar algo em troca para não ser frustrado, tipo uma mãe com um filho, ou um filho com um irmão, você consegue prolongar os seus anos na Terra. Isso foi Harvard que comprovou. Então é mais que comprovado que sim, as emoções, a forma que você vive, ela interfere diretamente na forma como você tá bem aqui, como saúde, sabe? Muito bom. Você está entendendo o nível de conteúdo desse podcast? É por isso que eu falei para você compartilhar com alguém. Você já teve a primeira direção. E deixa eu dizer algo para você. Quem perdoa não demonstra fraqueza, mas revela a força que tem. Nem sempre quem vai pedir perdão é quem errou. Então não espere se alguém te feriu, se alguém te frustrou, te magoou. Não espere vir de lá. Libere você. Libere a sua vida. Porque o perdão é como um remédio. Ele pode ser amargo, mas quando você toma, ele vai te fazer bem. E é sobre isso, é liberar o perdão na vida das pessoas. E por que as pessoas hoje estão enfrentando sérios problemas na saúde física? E como que eu faço? Porque diante da vida, pressões psicológicas, do trabalho, problemas que enfrentamos diários, como que eu faço para equilibrar isso? Para me lidar com a pressão externa, para mim ter o equilíbrio da minha vida emocional, para isso não atingir a minha saúde física? Olha, eu acho que é um conjunto, Mati, porque veja bem, a saúde em si, nós somos seres tricotômicos, como eu aprendi com você, então a saúde em si, ela não é somente voltada só para o emocional, assim como ela também não é somente o físico, assim como somente ela também não é só o espírito. Então, o equilíbrio, ele se dá quando você entende de uma vez por todas que não adianta você se matar de trabalhar pelos propósitos errados. Não adianta você só ir à igreja, você só ter uma vida com Deus, se você está negligenciando o seu templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Não adianta você fazer o melhor shape da face da terra se as suas emoções estão desequilibradas, se o seu trabalho não está te fazendo bem, se você não está no ambiente que te agrada. Então, é uma combinação
de fatores que você vai fazendo ao longo da sua rotina. Então, por exemplo, para equilibrar, eu sempre falo que você precisa trazer as 3 coisas todos os dias para a sua vida. Porque assim, se você parar para pensar, a maioria do ser humano trabalha a semana inteira. Óbvio, né? Isso é natural. Mas será que ele também cuida das emoções a semana inteira? Ou ele só cuida das emoções quando ele vai numa imersão de inteligência emocional? Uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada ano, uma vez na vida, outra na morte? Quando vai? Quando vai? Então, assim, a gente cuidar do templo do Espírito Santo, que é o corpo físico, fazendo exercício físico, entendendo que o que você come não é para alimentar a sua ansiedade, mas alimentar o teu corpo, cara, é o templo, entendeu? Então, acho que parte dessa alimentação do corpo, do espírito e das emoções, né, da alma, da mente, de uma forma conjunta todos os dias. Porque as pessoas que eu vejo, elas caem no burnout, caem na ansiedade, porque se você olhar para as pessoas que estão com ansiedade, estão com burnout, estão com depressão, alguma área da vida delas ela está deixando de olhar há algum tempo. Ou a área emocional, ou a área espiritual, ou a área corporal. Por quê? Pessoas que têm depressão, por exemplo, têm uma baixa de alguns hormônios. Baixa de serotonina, baixa de ocitocina. Ocitocina é o hormônio da felicidade, né? De grosso modo falando. Ocitocina é o hormônio do amor. Serotonina, da felicidade. Dopamina, da recompensa. E a endorfina, do exercício, né? Daquela sensação de bem-estar. Aí a pessoa não dá um abraço em ninguém, não pede perdão, a pessoa não demonstra afeto, a pessoa não sorri mesmo quando as circunstâncias estão ruins, porque Deus fala isso na palavra. Que mesmo que os caminhos sejam difíceis, nós precisamos se manter perseverantes. E aí a pessoa ela não treina, não exercita o corpo. Ela não produz os 4 hormônios naturais que são a base para a felicidade, a base para a pessoa ter saúde física e emocional. Então, às vezes, só falta ela parar de negligenciar um pouquinho, sabe? Claro que cada caso é um caso, né? Tem casos ali que já são crônicos, são genéticos, né? Mas casos onde é comportamental, é completamente modificável. E isso que a medicina é, assim, surreal, sabe? Você conhece alguém, por exemplo, que está passando por um episódio de ansiedade, de tristeza, você vira pra pessoa, dá uma palavra, a pessoa já muda o semblante, já muda cara. até a postura, com Demais. certeza. Muito isso. Então isso eu consigo mudar, desde que eu me permita o acesso à informação. Mas como que eu posso fazer isso na prática? Tá. Todos os dias, todo santo dia, você vai cuidar dos 3. Camila, como que eu posso cuidar do meu corpo, da minha mente e do meu espírito todo dia? Como que eu cuido do meu espírito? Construir um relacionamento com Deus. Como que eu construo um relacionamento com Deus? Oração, jejum e palavra. Ah, como que eu faço isso? Hora de acordar ou hora de dormir? Que são 2 horas ali que você vai estar ou indo dormir, deitar na sua cama, você pode abrir a Bíblia ali e ter um momento com Deus. Sim. Ou a hora que você acordar, você faz aquilo ali, um ritual legal, que você já começa o seu dia. Então, a primeira parte a gente está feito. Não tem desculpa para você, literalmente, falar com Deus. Não tem como a gente ter intimidade, eu e você, se a gente não conversar. E eu aprendi isso hoje, inclusive, com meu amigo Nelsinho. Você construir um relacionamento com Deus, você tem que ter conversa, então é a oração. Você precisa ter renúncia, que é, se eu tô aqui, eu tô renunciando a alguma coisa, você também tá renunciando a alguma coisa. Ou uma família, ou um jantar, ou algum compromisso, e eu também tô renunciando. O jejum é uma renúncia para com o nosso relacionamento com Deus. E você precisa ter, cara, entrega, verdade, quebrantamento. Não tem como eu estar aqui fingindo falar alguma coisa pra gente ter intimidade. Eu posso fingir a gente mantendo raso. Mas quando a água bate no joelho, foge. Você tem que ir mais profundo. Então, construir um relacionamento com Deus pode estar na sua rotina a qualquer momento. Pô, você tá tomando um banho? Fala com Deus. Ah, você tá indo tomar um copo de água? Senhor, esteja comigo, Espírito Santo, vem cá. Chama. Isso, na prática, é como que você pode trazer o Espírito Santo e alimentar o seu espírito todos os dias. Segunda coisa, emocional. Gente, escrever. Pode parecer brincadeira. Escrever o que você sente é espetacular.
Você já passou por isso? Já escreveu alguma vez o que você sente num caderno? Que eu sinto, não, nunca fiz isso. Testa hoje. Tipo Nunca assim, você pega um caderno e começa a escrever o que vem na sua cabeça. Por quê? As nossas emoções nada mais são do que vários pensamentos entrelaçados por um sentimento e um significado. E se essas emoções, elas estão com muitas frases entrelaçadas, com muitos sentimentos entrelaçados e muitos significados entrelaçados, enquanto você não tirar isso da sua mente, você não botar num papel, você não vai conseguir ficar aliviado. E a ansiedade nada mais é do que um acúmulo de emoções com grandes significados fortes ali, com grandes sentimentos atrelados que não foram colocados para fora no devido tempo, porque estão acumulados. Então, escrever é uma das formas. Oração também é uma das formas. Por mais que não seja a parte espiritual que eu estou falando, orar e falar sobre aquilo que você está sentindo é extremamente eficaz, porque você alinha tudo que está passando na sua cabeça, você desenrola isso e vai trazendo alinhado na oração. E só de você expor para fora já é um grande alívio. E aí a parte corporal é você agregar na sua rotina algum tipo de movimento. Eu não estou falando para você virar um personal trainer, para você virar aqueles caras fisiculturistas, mas estou falando para você entender o valor que você tem em Cristo Jesus. Jesus se fez carne, Jesus morreu por nós, e você entender que você, assim como Jesus esteve aqui na Terra, você é um templo do Espírito Santo, você precisa cuidar desse templo. Você cuidaria de um filho? Com certeza. Claro. Você tem que cuidar do seu corpo como um templo. Como que você faz isso? O que você está comendo? Você está comendo por fome ou está comendo por emoção? Ou o comer do físico também é o que você assiste. Você está acordando já, rolando isso aqui, ou você está tendo um momento com Deus? E a parte física que eu quero dizer é se colocar em movimento. E o movimento que eu falo não é só exercício físico. O movimento que eu falo é, por exemplo, eu estar aqui. Daqui a pouco eu tô lá. Daqui a pouco eu tô lá. Entendeu? Então, na prática é isso, cara. E todo mundo consegue fazer isso, independente do ambiente. Legal. Você tá entendendo? Agora é com você. Ela já deu as dicas práticas do que fazer. Se você absorver esse conteúdo, colocar em prática, você vai ter resultado. Agora, se você ouvir, como diz minha mãe, se entrar por um ouvido e sair pelo outro, já era. Cara, acho que toda mãe fala isso, né? Ela fala assim, eu tô falando, mas você tá ouvindo, tá entrando por um ouvido e tá saindo pelo outro, ou você tá de fato aprendendo? Mas você tá entendendo? Se você colocar em prática, vai trazer resultado. Se não, isso vai ser mais uma informação que vai se tornar uma obesidade intelectual na sua vida. Nossa, isso é muito forte, cara. Eu aprendi essa palavra, agora eu fico falando toda hora, cara, pra parecer um intelectual, entendeu? Não, é muito. Quanto conteúdo a gente vê no Instagram, cara, sabe? Aí você fica cheio... Não, porque agora, aí quando às 3 da manhã que você tá no auge do seu feed, agora vai, você faz flexão e levanta, que eu vou fazer acontecer aqui, isso, aquilo. É só obesidade mental, velho. É muita informação. E você falou sobre renúncia. Renúncia é você saber dizer não. Sabe o que eu vejo problema, não em todos, mas na grande parte da nossa geração? É porque se nós não conseguimos controlar o quanto tempo nós ficamos no celular, nós não vamos controlar mais nada na nossa vida. É verdade. Cara, se você entra no seu celular e não consegue controlar, se você não tem uma rotina, como eu estava falando aqui agora, se o celular te domina, meu irmão, se você perde o celular, você vai empatar com quem? Exatamente. Então não tem jeito, você tem que aprender a dizer não. Porque quem diz não tem foco, tem propósito, não se move por necessidade, mas sabe aquilo que nasceu para ser e vai atrás. E disciplina. E outro ponto, já que nós estamos falando sobre celular, renúncia, foco, vamos trazer um pouco de forma mais aplicável. Eu vejo que a nossa geração é muito viciada em dopamina barata. Demais. Tipo assim, tá lendo um livro, quando abre um livro, depois de 5 minutos... Quando lê, depois de 10 Quando? É importante pontuar isso. Já tá no celular, é uma notificação que seja, ou seja, nós se dispersamos muito fácil. É verdade. É verdade, outro ponto, cara. Procrastinação. Eu procrastino o resultado que eu quero ter. Como que eu posso... Isso aí tem alguma influência por conta de um emocional? A pessoa tem medo de se frustrar e com medo dela se frustrar, porque frustração é algo que ela cria na cabeça dela, não atingiu aquilo, ela se frustra então.
Mas como que eu posso vencer a procrastinação? Eu ouvi você conversando até com o comandante. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Lógico. Procrastinação é a maior arma que o inimigo tem contra a galera jovem de hoje em dia. Porque é como eu falo, o inimigo ele não tem muito trabalho para tirar você do seu propósito. Ele só precisa fazer você ficar longe o suficiente para você esquecer. Ou procrastinar o suficiente. Aí, quais são os mecanismos por trás da procrastinação que o inimigo utiliza na vida do jovem? Medo da rejeição, porque se eu fizer e se ficar ruim, os meus amigos vão falar. Então é melhor não fazer. Mas também tem o lado de que, por exemplo, se eu fizer e der muito bom, como é que eu vou lidar com isso? Eu não sou bom o suficiente para lidar com isso. Então, são duas vertentes que o inimigo utiliza. Primeiro, da medo da rejeição. E segundo, uma falta de identidade formada. Só que tem um porém. Para você vencer a procrastinação, entendendo que é uma arma do inimigo, você precisa entender que a arma da parte do bem, para você vencer a procrastinação, é a obediência. Mediante a qualquer coisa. É obediência. Cara, Jesus já foi por mim e por você e por todo mundo que está assistindo. Ele já foi na cruz, ele já fez o maior sacrifício que alguém poderia fazer. Aí você olha muito bem para a procrastinação, você fala, tá, porque assim, o termo soa na nossa boca banal, porque a gente ouve e fala muitas vezes, procrastinar. Mas procrastinar nada mais é do que deixar para depois algo que poderia estar fazendo agora para você adiantar um resultado que você está só postergando esse resultado. Então, você obedecer a ordem de alguém, vou te dar um exemplo. Se o seu pai vira para você e fala assim, bebe esse copo de água inteiro. Ah, mas eu não quero. Bebe o copo de água. Você vai beber com raiva, mas você vai beber. Por quê? Porque ele é seu pai. Sim. Por quê? Porque você obedece. Uma autoridade. Se você começar a fazer o que você faz com seu pai, com Deus, que é obediência, entender que independente do que Deus fala, se Deus mandou você para a direita, mas a sua face, seu coração tá mandando você ir para a esquerda, você tem que obedecer. E a obediência é o que quebra a procrastinação. Por quê? Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu sou bom o suficiente para receber. Mas se ele me deu a visão, é porque ele sabe que eu tenho que ir. Então eu só tenho que obedecer. Só isso. É simples. Não tem fórmula. Tem fórmula Não mágica. tem segredo, cara. Procrastinação se quebra com obediência ao propósito. Ah, mas eu não sei qual que é meu propósito. Procura o seu bloqueio. Qual que é meu propósito aqui na Terra? Procura onde você tem dificuldade. Onde você tem a maior dificuldade é onde é o seu propósito. Tipo, minha maior dificuldade é falar em público. Putz, como eu sou tímida. Nossa, como eu sou... Pode ver que o seu propósito é relacionado à comunicação. Boa, é isso. Entendeu? E assim por diante. Ah, eu sofro muito com necessidade de aprovação e não sei o que. Seu propósito é ministerial, é liderando pessoas. Pode ter certeza. Então, se você não sabe o seu propósito, busca aquilo que você tem mais dificuldade. Buscou aquilo que você tem mais dificuldade, ali é o seu propósito. Por quê? Porque da mesma forma que o inimigo ele tenta te afastar do propósito, Deus também coloca as dificuldades na sua vida para forjar você para estar pronto para viver o propósito. Então, normalmente, Deus coloca você em situações em que você vai ser forjado naquela área para você poder falar com autoridade daquela área. Eu, por exemplo, quando era pequena, sofri muito bullying na escola porque eu tentava ser artista e tentava cantar e tentava falar e utilizar minha voz para falar com as pessoas. Só que eu só recebia, cara, era batida daqui, batida dali, um não aqui, um não ali, e fulano não dá a mão pra você, e os meus amiguinhos da escola rindo de mim. E aí, com a maturidade, eu entendi que aquilo foi importante pra me tornar quem eu sou hoje. Essa pessoa que fala com autoridade porque sofreu sobre isso. Então, você encontrou seu propósito, você vai começar a enfrentar o quê? A procrastinação. E a procrastinação você quebra com obediência. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Obediência é fazer o que Deus mandou no tempo dele. Lembra aquela passagem sobre Abraão, que Deus fala assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei.
Ele não sabia para onde estava indo. Só que aqui eu quero que você entenda. Isso que eu vou falar não quer dizer que você não tem que ter meta, objetivo, você tem que ter. Só que mais importante do que para onde você está indo é você ter a certeza quem está te conduzindo. É isso. Abraão, ele não sabia para onde estava indo. Nós sabemos Canaã porque nós lemos a história e sabemos que era a terra prometida, mas ele não sabia. Mas ele tinha certeza de quem estava com ele. E o plano do inimigo, nem sempre, e eu aprendi isso, é uma frase forte, o plano do inimigo não é tirar Deus da sua vida. É tirar Deus de prioridade. Porque ou ele é primeiro, ou o segundo lugar não serve. Então, é o que você falou, obediência. Não vamos entender a visão muitas das vezes, vamos ficar com dúvida, medo, insegurança, o que vai acontecer, como vai ser. Meu irmão, se Deus falou, só vai, cara. Só vai, cara. Sem direito de voltar. Sem direito. É isso aí, Quem cara, o não barco? tem como voltar. Quem E coloca a mão no arado, não pode olhar pra trás. Né? Exatamente, cara. Isso é muito forte. E você sabe, Matheus, que eu vejo muito, assim, jovens da nossa idade, jovens mais jovens ou jovens mais velhos, que não cumprem o propósito que Deus já mostrou porque essa pessoa tem medo do que vão falar, ou seja, medo do julgamento, certo? Certo. Só que, olha que maluco, as pessoas que julgam umas às outras, elas não têm nem noção do próprio pecado. Porque Nossa, a forte, real hein? é que todo mundo tem pecado. Claro. E mais real do que isso é que você só julga o pecado do outro porque o seu não está exposto. Né? Você só julga o pecado do outro porque o seu não está exposto. É muito fácil. É isso. Eu vim aqui falar, para de ser tímido, não sei o quê, e nas escondidas aqui eu tô fazendo coisa errada. Sim. Porque à medida que o meu pecado ele é exposto, aí eu tenho que ir para um lugar de humilhação. Aí eu tenho que ir para um lugar de redenção, de me render, de me prostrar. Mas é muito fácil as pessoas julgarem as outras quando o pecado delas está escondidinho, né? Pecadinho de estimação. E isso é muito, muito, muito sério. Então aí já quebra o medo do julgamento. Porque você, eu sou pecador, todo mundo é. Todo mundo é. A vida do crente é renúncia, meu irmão. Não é um morango, obediência, cara. né? Não é um morango, não. É renúncia, é obediência, é isso aí. Antes de você falar o pecado do outro, tira a trava dos seus olhos. É isso, a Eita, Bíblia fala sobre glória. isso, né? Cara, vamos confrontar aqui, gente. Meu Deus, cara, me ajuda. Mas, doutora Camila, gente, meu Deus, cara. Camila, que só, cara. alegria. Doutor é só Jesus Cristo, doutor dos doutores. Mas como que foi o seu processo de despertar? Porque hoje você, como eu até falei no começo do episódio, você é médica, atriz, influencer, escritora, palestrante. Mas onde foi o ponto de virada da sua vida que você despertou? Como que foi esse processo? O ponto de virada é que não tem ponto de virada. Forte, como assim? Não teve nada, eu falo assim com toda humildade, toda verdade, toda coragem do mundo. Eu acho muito bonito quem fala assim, eu tive um encontro muito forte com Deus, que não sei o que, aconteceu isso, e o céu virou, e caiu a chuva, e os trovões, eu acho isso lindo. Mas comigo, cara, foi uma questão de tempo e percepção de quem era Jesus na minha vida. Eu cresci num lar cristão, mas nem sempre eu tive assídua, né, na igreja. Na faculdade eu fumava cigarro eletrônico, bebia, entende? Então, assim, não teve um momento, e eu já conhecia a Jesus. Eu acho que o momento de virada de todo ser humano não é tipo algo específico que ocorre, bum, calabum, x, cabum. Eu acho que é quando você reconhece mesmo que, cara, não existe outra alternativa, entende? Eu acho que é o momento que você para, você olha assim, você fala, cara, o que é a minha vida? O que eu tô fazendo aqui? Pra que eu vim? E aí eu comecei a reconhecer Jesus Cristo em todas as coisas, porque na minha vida inteira foi muito coragem e provisão que as coisas aconteceram. Eu paguei pela minha faculdade de medicina com o dinheiro da internet, porque na vez que eu fui pisar naquela faculdade para fazer a matrícula, eu não tinha o dinheiro da primeira mensalidade. Então, foi coragem e provisão. E aí eu comecei a reconhecer essas coisas. Que, peraí, Deus sempre esteve lá, Jesus sempre esteve lá. Então, não teve uma virada de chave.
Até porque eu acho que na vida, as viradas de chave nada mais são do que momentos somados que uma hora fazem com que você caia na real e perceba. Não existe um momento. Porque Jesus sempre esteve em mim. Eu só não percebi. E aí eu percebi e comecei a viver junto com ele. Porque não tem como você viver sem ele depois que você reconhece ele. Não tem, cara. Muito bom. E você comentou sobre a faculdade, esse processo que você viveu. Eu estava lendo uma pesquisa, eu só não lembro precisar com a porcentagem. Só que mais de 60% dos jovens cristãos se desviam na faculdade. Olha isso. Porque mudam o seu comportamento, muitas das vezes negociam valores para se adaptar e ser aceito dentro de um contexto. Deixa eu dizer algo para você. Se nem Jesus agradou todo mundo, meu irmão, não é você que vai agradar. Aliás, se você quer uma palavra motivacional, aí vai. Vai ter traição, vai ter porta fechada, vai ter muita gente que não vai gostar de você, que não vai com a tua cara, que vai fazer, que vai querer com que você mude o seu jeito. A única opção, ou melhor, a única coisa que você tem que fazer é não desistir. Deus não te chamou para agradar todo mundo, mas Deus te chamou sim para impactar uma quantidade de pessoas que estão precisando de você agora. E muitas das vezes você está dormindo com aquilo que Deus colocou. O chamado, o dom, o potencial que está aí dentro. Você fica negligenciando ou fugindo. Eu não quero isso para mim, mas deixa eu te dizer. Para onde você vai? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não importa o quanto você vai fugir. Para cada Jonas, sempre tem um grande peixe. Para você, volte para os caminhos do Pai. E eu quero fazer um parêntese que eu senti enquanto a doutora Camila estava falando, porque uma vez eu estava conversando com um amigo e ele me disse assim, Mateus, eu saí da igreja e eu fiquei muito chateado, porque nenhum pastor veio atrás de mim para entender o porquê eu saí da igreja. E eu tive... Foi Deus ali, sabe? Veio exatamente assim na minha mente. Das 100 ovelhas, Deus deixa as 99 para buscar uma que se perdeu. Mas do filho pródigo, o pai não foi atrás do filho, porque ele sabia o caminho de volta para casa. Você está entendendo? Nossa, eu tô inteira arrepiada, cara. Cara, não, é porque isso aí foi Mateus. algo assim que quando ele disse, virou assim, sabe? Não foi nenhuma grande chave, foi Deus ali mesmo dizendo. Se você saiu da igreja e até hoje você fala assim, mas ninguém foi atrás de mim, ninguém liga, não é isso. É porque o pai só vai atrás de quem se perdeu e não quem sabe o caminho de volta para casa e mesmo assim não quer voltar. Então, entenda isso, cara. É sobre isso, tá vendo? Receba esse tapa-bosta, meu irmão, aí da sua casa. Dá glória daí que a gente dá glória daqui. Dá um pulo da cadeira que aqui, né? Isso, cara. Nossa, essa é nova, eu nunca tinha ouvido isso aí, isso, não, cara. Nós precisamos, sabe, como você falou, ter foco. É isso. Nós queremos atingir um objetivo, só que nós mesmos somos os maiores opositores ou obstáculos daquilo que nós queremos mesmo para a nossa vida. É verdade. Então, cara, é decidir, dizer não, tem foco e ir para cima. E doutora Camila, você lançou um livro recentemente? Lancei. Nossa, conta pra gente um pouquinho, por favor. Tá por aí o livro, pessoal? Ó, esse livro, Mateus, ele fala sobre mentalidade. Ele fala sobre... Ah lá, vai trazer pra gente aí? Obrigada, Edinho. Obrigado, Edinho. Obrigado. Esse livro, Mateus, você já é seu, já, de presente. Obrigado. Ele fala sobre mentalidade e você pode notar que na capa dele está escrito como funciona a mentalidade de quem prospera. Ao primeiro julgamento, a pessoa deve olhar e falar, nossa, é prosperar financeiramente? Né? Porque as pessoas, elas imaginam que é prosperar financeiramente, né? Só que prosperar, na verdade, é um estado de espírito. É o estado onde você tem todos os recursos que você precisa para seguir o propósito que Deus já te mostrou. E nesse livro eu mostro realmente de uma forma prática, tá? É uma linguagem, assim, super simples, que eu coloquei com exercícios práticos. A pessoa, inclusive, constrói o livro junto comigo, que é bem personalizado, para ela poder entender, junto com a metodologia, qual é o valor que vai mover ela, como que está o estado atual da vida dessa pessoa, metrificado, com metodologia comprovada. O que a gente tem que tirar, o que a gente tem que acrescentar, como
formar uma rotina eficaz. Parte médica, eu falo aí sobre os hormônios, os 4 hormônios base para a pessoa ter uma vida e vida em abundância. Então, tudo gira em torno da mentalidade próspera de recursos. Aquilo que você tem dentro de você, que você pode acessar quando você entra na zona de potência. E como que eu faço para comprar esse livro as pessoas que estão assistindo? É só chamar no direct do meu Instagram, que é @Camila com 2 L's. Já segue lá. @Camila com C e 2 L's. Manda um direct lá, a gente te manda o link. Vai ser uma honra poder servir cada um de vocês. E eu escrevi de verdade, com muito carinho. Bom. Muito bonito o livro, parabéns. Obrigada. E tenho certeza que vai impactar milhões de pessoas. Aliás, compre o seu livro, Zona de Potência. Você precisa ler. Eu já indico para você, porque a fonte é segura e eu tenho certeza que vai esticar a sua vida. E para a gente finalizar esse podcast, doutora, olha para aquela câmera e se você pudesse enviar uma mensagem final para todos os países, continentes, bairros, cidades, qual mensagem seria essa? Não coloque a sua expectativa de absoluta forma nenhuma em homens, cavalos, carros, carroças, amigos. A sua expectativa, ela tem que estar única e exclusivamente naquele que te entrega palavras, naquele que é fiel a você e naquele que te prometeu vida e vida em abundância. Então você tem que colocar a sua expectativa no Deus vivo, aquele que vive dentro de mim, dentro de você. E se você ainda não conhece esse Deus, eu te convido a você buscar hoje no teu quarto e falar: oi Deus, se você existe mesmo, entra na minha vida. Então o meu convite hoje para você é entregar totalmente a sua expectativa, a sua vida, as suas renúncias, o seu conhecimento para Deus, que é através dele, que é através de Deus na sua vida que outras vidas serão mudadas. Meu Deus, que forte, que episódio, que podcast, Glória que conteúdo. Foi muito bom, doutora Camila. Obrigado. Eu que agradeço. Por compartilhar aquilo que você carrega. Eu costumo dizer que muitos carregam algo extraordinário, mas nem todos compartilham aquilo que carrega. E deu para perceber que você, aquilo, como Paulo disse, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também entreguei. Então, glória! Obrigado pelo seu tempo. Gente, compra o seu livro, não se esquecem. E pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Agora é com você. Te entregamos conteúdo, coloque em prática e pode ter certeza que virá frutos e resultado. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau, tchau. E nesse momento eu quero agradecer ao patrocinador do Pode Despertar, a empresa Greenville. Então você que está nos assistindo, se você tem um e-commerce e deseja fazer a logística segura, desde o fornecedor até o cliente final, você pode contar com a Greenville. O contato vai aparecer para vocês e também na descrição. Entre em contato com eles agora. E eu também quero agradecer a nossa parceira e patrocinadora aqui do Pode Despertar, a empresa Colab. Eles têm um site, gente, com os melhores perfumes, uma linha de cuidados com a pele dos seus influencers favoritos. O link vai estar aqui na descrição. Clica lá.